de Carvalho Gonzaga e vai falar pra gente um pouco sobre a relação entre Brahman e o mundo fenomênico na filosofia Advaita Vedanta. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso. Eu formei um bacharelado na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu atualmente estou cursando licenciatura pelo FMG também. Sou membro do PET Filosofia, onde eu atuo como monitor do programa de extensão Filosofia na Praça, que ocorre toda quarta-feira à noite, inclusive está ocorrendo agora. Sugiro que vocês procurem depois no YouTube, aí no canal do PET Filosofia da UFMG. E sou também bolsista do programa Residência Pedagógica, que é um programa destinado à formação de professores de licenciatura, né? E bem, antes de falar propriamente do meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre como que eu cheguei a estudar isso, né? O primeiro contato que eu tive com filosofias orientais, filosofia da Índia, foi na graduação com o professor Leonardo Alves Vieira, que é um especialista em budismo, e também com o professor Giuseppe Ferraro, que foi meu orientador nesse trabalho e inclusive chegou a concorrer o prêmio Jabuti na categoria de tradução. Ele traduziu do sânscrito uma obra de um filósofo indiano chamado Nagarjuna, de solução das controvérsias, né? Então, o nome do meu trabalho chama Relação entre Brahman e o mundo fenomênico na filosofia Advaita Vedanta. E, primeiro, né, acho que é bom assim, introduzir um pouco o que consiste, né, o que são essas filosofias indianas, o que é a filosofia hindu, porque é uma área que, infelizmente, é muito pouco estudada aqui no Brasil, né? E existe, assim, hoje já é um senso comum na academia, né, você falar de orientalismo, né, citar o Edward Said, mas eu sinto assim, que ainda é importante para a gente desconstruir um pouco desse preconceito, né, de que a filosofia indiana, filosofia de outros países ali também, né, da China, enfim, de países islâmicos também, ela é só religião, né, como assim, se não tivesse um raciocínio, como se não tivesse uma argumentação tão ou até mais rigorosa do que a gente encontra na filosofia ocidental, né? E aí, no caso das escrituras hindus, né, que foram ocorrendo os primeiros trabalhos de tradução na Europa, foi a partir do século XVIII, com Sir William Jones, que era um filólogo britânico, e depois, tardiamente, com Max Miller, né? E os trabalhos de tradução deles influenciaram, primeiramente, filósofos do idealismo alemão, né? Como Schelling, Schopenhauer, né? Inclusive, Schopenhauer, no início do Mundo como Vontade de Representação, faz uma referência ao Max Miller, né? E o trabalho de tradução, né, que foi feito naquela época ainda muito incipiente, né, de toda essa literatura hindu, né? Então, passando para o trabalho propriamente, né, eu acho que seria bom introduzir falando sobre o que é essa filosofia Advaita Vedanta, né? É bom a gente ter em mente que esse nome, Vedanta, né, ele vem de Veda. E o que são os Vedas? São as escrituras sagradas do hinduísmo, como se fosse a Bíblia deles, né? E apesar dos manuscritos mais antigos, que chegou até os nossos tempos, né, serem já do século XV depois de Cristo, acredite-se que esses textos já eram transmitidos pelo menos assim desde o segundo milênio antes de Cristo, né? Ou seja,
são textos que remontam a uma tradição oral muito mais antiga. Nesse sentido, lembra um pouco a transmissão de alguns textos épicos gregos, né, como a Ilíada, a Odisseia. Os Vedas são um caso parecido, porque você tem ali uma construção em formato de rima, né, em alguns trechos, que é justamente para facilitar a memorização e a recitação desses textos, né? Então, são técnicas, né, que ao longo dos séculos foram sendo desenvolvidas para que esses textos pudessem ser transmitidos, né? E justamente por ser uma tradição oral tão antiga, né, como ocorre com qualquer escritura sagrada, o hinduísmo vai acreditar, né, que a autoridade desses textos se deve a sábios, né, rishis, seria a palavra em sânscrito, muito antigos, que escutaram em momentos de meditação a recitação desses textos dos próprios deuses, né? E os Vedas, eles vão ser divididos em 4 volumes principais, né? A gente tem o Rig Veda, que ele é composto basicamente de mitos, né? Cosmologia, cosmogonia, enfim. A gente tem o Sama Veda, que consiste basicamente de cantos, né, ou de hinos que eram recitados durante os sacrifícios ritualísticos, né, que eram feitos durante os tempos em que ainda vigorava a religião védica. Você tem o Yajurveda, que é basicamente prescrição, né, de como deveriam ser realizados esses rituais, né, de sacrifício, e o Atharva Veda, que aí já traz uma perspectiva assim, mais ética de como que se dava a religião popular, né? Ou seja, práticas de magia, que a gente conhece como orações, né? Coisas nesse sentido. Mas assim, isso são basicamente enfoques que existem em cada um desses Vedas, né? Não é como se fosse uma coisa separada, assim, bem definida, né? Seria um erro a gente acreditar que não existe temas em comum ali que dialogam entre si, né? E na parte final de cada Veda existe uma porção, né, que é chamada de Upanishad, que é basicamente um trecho, né, que vai buscar aprofundar e expandir filosoficamente aquilo que está nos Vedas, certo? Então, vai ser sobre esses textos, né, sobre as Upanishads, que a filosofia Advaita Vedanta vai se basear, né? E aí, o que significa a palavra Upanishad em sânscrito, né? Significa simplesmente o ato de você sentar diante de um professor, né? A palavra para professor em sânscrito é guru, para você receber ensinamentos, né? Ou seja, isso denota aí o caráter escolástico, por assim dizer, que existia nessa tradição e na passagem desses ensinamentos, né? Agora, a palavra Vedanta, propriamente, ela significa simplesmente fim dos Vedas, né? Ou seja, tanto porque as Upanishads estão no final de cada Veda, mas também existem alguns comentadores, né, e acho que é uma posição bem razoável, né, que acreditam que esse nome se dá também por existir assim, um aspecto teleológico, a gente poderia dizer, nessas escrituras, né, que são as Upanishads, ou seja, o conhecimento de si mesmo como uma forma de você conhecer a realidade e assim superar o sofrimento, né, que todos nós, segundo tradicionalmente o hinduísmo, né, estamos submetidos ao samsara, que é um ciclo de morte e renascimento incessante, né? Então, dentro da escola Vedanta, a gente vai ter outros 2 textos que também vão ser considerados como autoridade, né, para a construção de toda essa filosofia, que são os Brahma Sutras de Badarayana, que são
não são um texto que se acredita sim, ser revelado como os Vedas, né, tanto que ele tem um autor, e a Bhagavad Gita, né, que é bem famosa por ser parte do poema épico do Mahabharata, né? E, então, tendo isso em vista, é importante a gente pensar, né, até agora, que o Vedanta ele não é religião, ele é uma escola de filosofia hindu, mas ele pressupõe também a religião, né? Por quê? Porque existe, de fato, um sentido espiritual nessa filosofia. Assim, aí alguém poderia dizer, mas existe filosofia que não tenha um sentido espiritual? É uma questão, né, mas que faça assim, uma prescrição de um caminho, de uma disciplina ética e espiritual rigorosa e quase científica, né, para você atingir um determinado objetivo, aí sim, realmente, acredito que o termo espiritual caiba, né, seja bem interessante. Mas não é só o Vedanta, né, que é a escola principal de filosofia, né, em que os autores Advaitins, vamos colocar assim, vão se basear, né? Eles se baseiam muito também na escola do Yoga, no Nyaya, né, que é uma escola de lógica. Mas assim, eu não vou me deter aqui nessas escolas, também pela questão do tempo, né? Mas também porque atualmente, né, só sobreviveram à escola do Vedanta e do Yoga. Todas as outras, do Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa, que são todas variações, né? Ou seja, cada uma delas tem um enfoque diferente no que vai ser estudado dentro da filosofia hindu e dentro da autoridade dos Vedas, que, enfim, não caberia aqui fazer um aprofundamento nesse sentido. Mas é interessante falar, pelo menos, de duas classificações, né, que são feitas, que é entre escolas da existência e escolas da não existência, né? E aí o critério para ser classificado como uma ou outra são basicamente 3 pontos, né? Reconhecer os Vedas como autoridade, reconhecer a existência de um Atman. Esse termo vai ser importante mais adiante, quando a gente for falar de qual que é a relação que o ser humano, né, que cada indivíduo tem com o absoluto, Deus ou Brahman, a gente poderia colocar assim, né? E Ishvara, que é a palavra sânscrita que significa literalmente Senhor, né? Então, Vedanta está dentro dessa tradição das escolas ásticas, né, ou seja, da existência, enquanto outras tradições, por exemplo, do budismo e do jainismo, vão estar dentro da escola da não existência, né? E Advaita, né, o que significa esse termo? Significa literalmente, em sânscrito, não dualidade, né? É uma corrente dentro do Vedanta, já, né? Você tem uma escola contrária, que seria Advaita, né? Ou seja, que propõe que existe realmente uma oposição aí, né? 2 princípios. E essa não dualidade é entre o quê? É entre um sujeito que conhece e um objeto que é percebido, né? Ou seja, a escola Advaita Vedanta ela vai defender basicamente uma não dualidade entre sujeito e objeto, né? Uma não dualidade epistemológica e lógica também. Então, passando já para o desenvolvimento, acho que é importante explicitar, né, qual que é o significado dessa palavra Brahman. Então, é uma palavra que aparece no Rig Veda, né, e tem o sentido, assim, quase como uma palavra mágica que, por assim dizer, né, que era usada pelo sacerdote védico ali no contexto do ritual de sacrifício ritualístico para adquirir algum benefício, né? Ou seja, era uma palavra que tinha um sentido mágico, religioso, a gente poderia dizer, né? Só que na filosofia das Upanishads, Brahman vai ganhar um estatuto de ser um princípio último, né? Ou seja, um princípio que sustenta toda a realidade do ser, né? E como que nós, enquanto indivíduos, podemos ter conhecimento do que é Brahman,
né? Existem dois caminhos, basicamente, né? E aí a escola Advaita vai fazer uma distinção entre Nirguna Brahman, que seria um Brahman sem qualidades, e um Saguna Brahman, que é um Brahman com qualidades. Mas essa distinção ela não existe na realidade. Ela diz respeito apenas a aspectos de como nós temos essa experiência espiritual de contato com o Brahman, né? E no que consiste, né, esse Brahman com ou sem qualidades? O Brahma com qualidades seria a nossa experiência que a escola Advaita vai chamar de Satchidananda, né? Ou seja, Sat significa uma experiência de ser, Chit, que é uma experiência de consciência, e Ananda, que é uma experiência de felicidade pura, né? Então a experiência de Saguna Brahman seria essa, né? De uma experiência assim, de devoção, de amor, de contato com essa realidade, né, que o indivíduo tem e aspira a ela, né? Agora, a experiência de Nirguna Brahman, do Brahman sem qualidades, seria, por assim dizer, uma espécie de intuição intelectual. E aí, por que é importante ressaltar, né, esse termo, uma intuição intelectual? Porque a filosofia Advaita, principalmente o filósofo Shankara, que é um dos principais, ele vai prescrever como um caminho para você chegar a esse conhecimento, um caminho que é puramente intelectual, né, que ele vai chamar, a gente vai ver isso com mais detalhes mais adiante, de Jnana Yoga, né, ou seja, uma união ao Brahman por meio do conhecimento, né? É claro que ele, enquanto hindu, dava uma importância para o aspecto religioso, né, da prática da meditação, da recitação de mantras, mas em última instância é o conhecimento que vai nos libertar dessa existência de sofrimento, né? E como que a escola Advaita, basicamente, tá, gente, vai definir o que é Brahma? É por um discurso negativo, a gente poderia dizer. O mantra sânscrito para isso é neti, neti, né? Ou seja, não isso, literalmente, né? Não isso. Ou seja, é um mantra que recitado tem o objetivo de fazer o sujeito sempre ter em mente que tudo que ele está percebendo pelos sentidos e pela própria mente não tem uma realidade última, não tem um fundamento em si mesmo, né? Porque, em última instância, a única coisa que existe é Brahman, né? E, sendo assim, né, a experiência de identidade com Brahman é o que configura essa identidade de intuição intelectual, né? E como que, nesse caminho de conhecimento, né, de Jnana e Yoga, o sujeito vai ser capaz de, progressivamente, né, avançar e, até, no fim, atingir o conhecimento de Brahman? É por um conceito que a gente traduz como subtração cognitiva, né, que é um termo técnico do sânscrito, né? E no que consiste essa subtração cognitiva? Consiste basicamente em você fazer uma correção de olhar, uma correção epistêmica sobre aquilo que você percebe. Então, vamos supor, por exemplo, que tivesse uma estátua aqui nessa sala e por algum momento eu, com a minha visão periférica aqui, imaginasse que fosse de fato uma pessoa que estivesse em pé aqui do lado. E eu olhasse e percebesse que não, realmente é só uma estátua. Essa correção epistêmica, esse perceber, né, que é assim, voltar o olhar para o que é de fato, é o que a gente chama de subtração cognitiva. E por que esse conceito é importante? Porque é por meio desse conceito que a gente vai remover um outro processo mental, também classificado pela filosofia Advaita como sobreposição, que aí é simplesmente esse ato de eu enxergar o que não é em algo que é, né? Ou seja, por meio dos dados dos meus sentidos, eu impor, né, uma realidade em algo que não existe de fato, né? Então, o que isso diz respeito a Brahma, né? Esses conceitos. Brahman, ele é um
princípio, né, que ele não pode passar por esse processo de subtração cognitiva, porque ele é a própria realidade. Ele transcende a distinção de sujeito-objeto, e, nesse sentido, ele é a experiência de não-dualidade. Né? Por isso, intuição intelectual. E, agora, tendo isso em mente, vamos analisar mais outros dois conceitos, né, que são causas do indivíduo não compreender a realidade como ela é. Que são os conceitos de Maya e o conceito de Avidya. Né? Primeiro, começando pelo conceito de Maya. Né? Nos textos dos Vedas, né, Maya é uma palavra que normalmente é compreendida assim, como um poder enganador, como um poder ilusório dos deuses, né, que fazem os indivíduos não se perderem na vida, né, assim, se desviarem da ação dármica, né? E, nesse sentido, na filosofia Advaita, então, Maya vai ganhar um estatuto epistemológico assim, muito mais evidente, né? Que vai ser o fato de nós, enquanto indivíduos, enxergarmos o mundo fenomênico e acreditarmos que ele é real. Então, essa experiência de ilusão que está pautada na ignorância, né, ou no conhecimento equivocado sobre a realidade, é o que a gente vai definir como Maya. Né? E, como é um conceito que caminha junto com a Vidya, que é a ignorância, ou melhor traduzido como conhecimento equivocado, né, vai ser sempre em torno dessa ideia, né, de que, por estarmos no domínio de Maya e não enxergarmos a realidade como ela é, que é Brahma, a gente vai ter um conhecimento equivocado. E aqui eu vou tomar a liberdade de fazer uma citação aqui de um comentador excelente, que é o Karl Popper. Né? Ele diz, a Vidya, né, ou seja, o conhecimento equivocado, ele não é nem absolutamente real, nem absolutamente irreal. Ele não é idêntico com o Brahma e nem uma outra coisa, né? Ou seja, absolutamente diferente de Brahma. E é por essa razão que a gente dá esse nome de Avidya, ou Maya. Né? Aí aqui ele traduz como uma falsa aparência. Se isso fosse idêntico com Brahma ou diferente dele, isso seria em algum aspecto ultimamente real. Ou seja, teria um estatuto ontológico em si mesmo. Né? E a parábola, né, mais usada, principalmente pelo filósofo Shankara, né, que é um dos principais filósofos advaitins, para explicar o que é tanto esse processo, agora que a gente já está juntando os três conceitos, né, o conceito de Maya, ilusão, Avidya, conhecimento equivocado, e Adhyasa, né, que seria essa sobreposição. É a analogia da corda em um quarto escuro. Né? Então, imagina, por exemplo, que você entre em um quarto que está totalmente escuro, você não enxerga nada, e você sente ali uma corda, mas você tem a sensação de que, por algum motivo, aquilo, na verdade, é uma cobra. Né? Então, você vai ter todas as reações fisiológicas relacionadas a você acreditar que existe ali, de fato, uma cobra, né? Você vai sentir medo, você vai sentir ansiedade, mas, na realidade, de fato, nada daquilo está acontecendo. Só que por que essa analogia é importante? É porque aquilo que eu acredito, de fato, é o que vai ser importante para determinar qual que vai ser a minha atitude diante do mundo, diante da realidade. Né? Então, no caso, né, desse exemplo, quando o indivíduo finalmente percebe que ali é só uma corda e não uma cobra, né, é quando ocorre esse processo de subtração cognitiva. Né? E, em última instância, né, aplicando esse processo a todo mundo, e inclusive sobre si mesmo, é que vai o indivíduo atingir o conhecimento de Brahma. Né? Ainda sobre o mundo fenomênico, né?
é importante a gente dizer que quando fala de uma superação dessa distinção entre sujeito e objeto, com isso a gente não pode entender que a filosofia Advaita é uma filosofia idealista, porque não é a nossa mente que cria a realidade, né? Existe o real, que é Brahma. O que vai determinar o modo como a gente se comporta no real é o nosso conhecimento equivocado, né? Em última instância, a filosofia Advaita é uma filosofia monista, né? Não sei como que está o tempo aí, seu... Tem 10 minutos ainda. 10 minutos? 5 minutos para terminar e 5 minutos para as perguntas. Ah, tá. Eu já estou terminando. Já. Então, a filosofia Advaita, né, ela vai conferir à realidade, ela vai fazer uma distinção, assim, que em última instância é uma distinção que tem um aspecto prático, mas também metodológico, né, que é uma realidade aparente e uma realidade absoluta, né? Essa realidade aparente, ela não pertence nem à esfera do ser, nem do não ser, né? Isso é uma coisa que lembra um pouco o budismo, né? Shankara, de fato, ele foi influenciado pelo budismo. Há alguns autores que acreditam que ele, inclusive, era um cripto-budista, mas isso é um absurdo porque ele teve debates muito fortes com os budistas também, por eles negarem vários aspectos que eram importantes para ele, né? Do ponto de vista do hinduísmo e dos Vedas, né? Então, feito todas essas distinções conceituais e terminológicas, né, é importante dizer no que consiste exatamente, então, esse processo de subtração cognitiva que a gente tem que fazer também sobre nós mesmos, não só sobre o mundo, né? O Padmapada, que é um filósofo da escola Advaita também, ele vai dizer que a primeira sobreposição, né, ou seja, a primeira adhyasa que o indivíduo, né, que nós fazemos, é se identificar com o próprio ego, né? E no que consiste essa falsa identificação, né? Porque se a gente fala que existe uma falsa identificação com o próprio ego, então fica pressuposto, né, que existe então uma espécie de consciência ou de uma alma verdadeira, que essa sim representa a nossa essência, né, e não essa outra que a gente falsamente acredita ser a nossa identidade, né? Então, aqui é importante o conceito de Atman, que vai ser traduzido como alma. Assim, a tradução é problemática também, né, como qualquer outro desses termos aqui. Existe também alguns comentadores que traduzem como consciência, né? Mas assim, eu penso que talvez essa tradução como consciência não seja muito boa, porque já carrega aí uma série de pressupostos que existe nessa palavra, né, da nossa filosofia ocidental, contemporânea, enfim. Então, acho que talvez a melhor tradução mesmo seja alma, né? Então, o Atman, segundo a filosofia Advaita, ela vai ser a parte da nossa alma que é voltada para Brahma, né? Ou seja, a parte da nossa alma que busca a sua identidade em Brahma. Em contraposição a ela, a gente vai ter Ahankara, que seria esse ego, né? Ou seja, essa parte da alma voltada para si mesmo, voltada para esse conhecimento equivocado da realidade, dos fenômenos como possuindo uma realidade em si mesmos, né? E pelo Atman ser uma... Não sei se esse termo é o mais adequado, mas assim, uma substância, né, que, segundo a filosofia Advaita, não comporta espaço e também não está no tempo, então ele se identifica com o próprio Brahma, né? Tanto que uma das imagens mais famosas, né, mais conhecidas assim, para mostrar esse retorno do indivíduo, né, ao Brahman, desse conhecimento final, é a gota d'água que pinga de volta no oceano, né? Então, no caso,
essa gota d'água seria o Atman, e aí cada um de nós temos um Atman e ele é idêntico, né? E esse Atman é idêntico a Brahma, que seria o oceano, né? Então, dito isso, né, é uma distinção importante a gente fazer aqui entre 3 níveis de cognição, que são também 3 níveis de percepção da realidade. A gente tem um nível do particular, né, que é do indivíduo, que está imerso na ignorância, no conhecimento equivocado da sobreposição, a vidya, enfim. A gente tem o nível do universal, que aí é associado com Atman, que é essa experiência de Saguna Brahman, ou seja, a experiência do Brahman com qualidades, que, como eu disse no início, né, é uma experiência de amor, assim, uma experiência devocional mais religiosa mesmo. E a gente tem o nível de cognição que é da união entre Brahman e Atman, né, que a gente pode identificar simplesmente como Brahman, né, o Nirguna Brahman, ou seja, o Brahman sem qualidades, já que nessa filosofia o Brahman e o Atman eles são idênticos, né? E aqui, para finalizar, né, qual que vai ser o caminho que o Shankara, principalmente, vai prescrever para o filósofo, para o indivíduo que quer fazer esse caminho de subtração cognitiva, né, até chegar a Brahma? Vai ser Jnana e Yoga. E ele se diferencia também de outros caminhos, por exemplo, Karma Yoga, que aparece no Bhagavad Gita, né, que eu, inclusive, vou tomar também a liberdade de citar agora. Isso está no capítulo 18 do Bhagavad Gita, versículos 24 e 25. Aqui Krishna está falando com Arjuna, né? Mas a ação executada com grande esforço por alguém que busca satisfazer seus desejos e efetuada devido a uma sensação de falso ego, chama-se ação no modo qualitativo da paixão, enquanto que a ação executada em ilusão, que não leva em consideração os preceitos das escrituras e na qual não há preocupação com o cativeiro futuro ou com violência e sofrimento causado aos outros, afirma-se que está no domínio, no modo qualitativo da ignorância. E aqui eu não continuei a citação, mas o Krishna continua aqui falando que, portanto, né, o caminho de Karma Yoga, ou seja, a união ao absoluto, ou Brahman, por meio das ações, é aquele que se dá no indivíduo que realiza, né, ou seja, que age no mundo sem apego aos frutos de sua ação, né? E, para concluir, né, a gente precisa fazer aqui uma distinção final entre o que seria o conhecimento supremo, né, na filosofia Advaita, e o conhecimento circunstancial, por assim dizer, ou um conhecimento inferior. O conhecimento supremo, que é esse Paravidya, né, é a tradução literal do termo, tem Brahman como conteúdo, né? Porque conteúdo aí entre aspas, né? Porque o conhecimento de Brahman ele de fato, né, em última instância, uma intuição intelectual, né? E o conhecimento inferior, que seria, no caso, esse conhecimento que a gente usa no dia a dia da nossa vida mesmo, assim, das coisas do mundo fenomênico. E, enfim, é isso. E, por fim, né, gostaria de agradecer a comissão organizadora aí da UFLA por esse evento e abro agora para as perguntas aí. Pode falar. É o dúvida. Boa noite. Luca, né? Isso. Meu nome é Bruno, tudo bom? Uhum. Vou colocar para você algumas observações e questões e entenda que essa é uma contraposição que se faz a trabalhos que apresentam uma filosofia oriental, ou até mesmo, hoje em dia, digamos que o cardápio das filosofias se ampliou, que não é nova, que não é minha, mas que aparece muitas vezes e talvez você mesmo já tenha se confrontado com elas. Que parte do princípio de que, por exemplo, tratar de uma filosofia oriental, hindu, indiana, vedanta, enfim, não é de fato falar de filosofia. Por quê? Porque aquilo que nós chamamos
assentada na cultura ocidental, o que quer que seja isso, e que sobrevive dentro das universidades, dentro de uma estrutura acadêmica, tem uma data precisa de nascimento, né, na Grécia, e mais do que isso, traz consigo uma série de vocabulários, de termos que são derivados dessa tradição. E de onde vem a crítica? A crítica surge a partir do momento em que, para falar, por exemplo, daquilo que eu vou chamar de tradição sapiencial, né, hindu, espero não estar cometendo nenhuma atrocidade ao usar esse termo hindu aqui, eu não conheço mesmo, né? Nós precisamos recorrer a termos e conceitos que são ocidentais. Então você falou de uma epistemologia, nós estamos falando de uma tradição grega aqui, episteme, de uma escola que é mais lógica, nós estamos tratando do logos, próprio termo filosofia, próprio termo escola, né? Quando você falou assim, das coisas que são e não são, né? A própria noção do ontos, do ser, da ontologia, isso tudo é derivário de um universo linguístico, em primeiro lugar, e, portanto, daquilo que o Livio Rossetti, um professor italiano que tem um trabalho muito importante em filosofia antiga, chama de forma mentis. Portanto, para acessar, eu até recomendo um texto dele chamado Introdução à Filosofia Antiga, Ferramentas Filológicas para o Estudo da Atividade, em que ele vai propor o seguinte: tentar compreender, portanto, aquilo que, entre muitas aspas, nós chamaríamos de uma filosofia hindu, chinesa, japonesa, implicaria ao pesquisador, em primeiro lugar, ser capaz de transpor, eu não vou nem usar traduzir, mas de transpor conceitos, e veja que o termo conceito já é derivário de uma tradição ocidental, no idioma de origem, para um discurso que seja capaz de, então, transpô-lo para a nossa linguagem sem perverter o sentido, uma vez que a gente vai estar emprestando, por exemplo, termos que são oriundos do grego ou do latim, quando você fala de uma intuição intelectual, né? A história dos termos, e se a gente pensar na solidariedade entre a linguagem e a forma de pensar, eu acho que coloca aí uma dificuldade muito grande para a gente tentar entender essa tradição sapiencial do Oriente como uma filosofia propriamente. Nem vou mencionar aqui com mais atenção, sei lá, o fato de que a filosofia é uma tradição que se dá, em primeiro lugar, dentro de escolas, dentro de uma tradição textual, dentro de uma tradição de crítica textual. Então, portanto, um livro é um ator muito importante na configuração dessa tradição, desse campo que a gente chama de filosofia. Quer dizer, como é que você lida com essa crítica, enfim, com essa acusação, de certo modo? Veja que eu não estou querendo aqui me compor de nenhuma maneira assim, mais animosa, como você está dizendo, não. Mas é uma crítica que está presente. Né? E como é que você lida com ela? Obrigado, Bruno, pela sua pergunta. Eu penso que você tem razão, assim, em grande parte. O Heinrich Zimmer, que escreveu um livro chamado Filosofias da Índia, livro um pouco antigo já, dos anos 80, logo no início ele discute essa problemática, assim, né, de como que a gente vai falar de uma filosofia hindu, né, sendo que todos os termos que a gente usa na tradução desses termos carregam toda uma história já na filosofia grega, né, e em todo o desenvolvimento da história da filosofia, né. Eu penso que realmente é um problema, assim, a ser pensado, assim, não teria assim uma resposta definitiva, mas acredito que a grande o fato, assim, de se repetir esse discurso do orientalismo, né, está em tentar um pouco a trazer, assim, essa dignidade, né, que esses pensadores e que toda essa filosofia tem também a sua tradição própria, né? Você usou um termo que
eu achei bem interessante, que é transposição, né? E tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Simone Weil, que ela fala justamente disso, né? Ou seja, a capacidade de você transpor conceitos como uma função de verdade para você construir o que ela chama de uma verdadeira filosofia, né? E ela se influenciou muito também por pensamentos, né? Para não usar o termo filosofia aqui, né? Mas como você disse, a tradição sapiencial dos árabes, dos hindus, e ela usa justamente esse termo, né, transposição, para falar daquilo que ela chama assim, de verdades que ela considera eternas, né? Ela é uma platonista, assim a gente poderia dizer, e que constituem algo que é basilar, assim a gente poderia dizer, da experiência humana, né? De almejar o bem e coisas nesse sentido, né? Mas realmente, assim, eu entendo assim que é realmente complicado, né? Fazer a tradução desses textos e realmente falar de uma filosofia hindu, mas a minha resposta é isso, assim, que eu penso, né? O Said, ele, quando fala de orientalismo, é para tentar desfazer um pouco dessa herança, né? Que hoje já é um senso comum na academia, né? Falar de orientalismo, mas foi uma coisa que, numa época, esteve pautada na experiência do neocolonialismo, né? Mas, enfim, é isso que eu teria para dizer. Não sei se eu respondi, sim. Acho que esse é um debate que, na verdade, ele é muito recente, pelo menos no espaço da academia, ele é mais recente, e que ainda tem muito para ser definido a partir disso. Não tenho nenhuma vivência, nenhuma compreensão dessa tradição sapiencial hindu, mas talvez o caminho para entendê-la e entendê-la em termos que sejam mais próximos àquilo que a academia reconhece como seu filosófico, talvez vá no sentido de um autor que o professor Arthur mencionou anteriormente, que é o Pierre Hadot, né? A ideia da filosofia como modo de vida, não apenas como uma disciplina intelectual, como uma formação intelectual, mas como um modo de vida, né? Algo que me surgiu agora, que fica, sei lá, como sugestão para pensar posteriormente. Acho que é o Strawson, tem um texto também que ele fala sobre esses dois tipos de filosofia, né? Uma filosofia como modo de vida e uma filosofia assim mais acadêmica, né? Que tem toda uma tradição. Mas assim, eu tendo a pensar que não existe essa separação muito bem definida, sabe? Como eu falei no início, existe uma filosofia sem um sentido espiritual? É uma questão. Eu queria saber sobre Brahma mais, usando também um termo que eu dito agora, de transpor mesmo. Porque Brahma você tocou ele como finalidade e também como princípio. E transpondo para o Ocidente seria meio que como uma unidade, de onde se origina e volta, ou que abrange tudo. E até uma questão temporal do próprio Buda, porque no Oriente o tempo é pensado de maneira diferente do que do Ocidente. Como seria a Brahma em relação a isso também? Então é Brahma e o tempo, né? E finalidade e princípio também. Tá. Então, falando de transposição de conceitos, né, que é uma ideia da Simone Weil, existe assim alguns estudiosos que acreditam que houve algum tipo de influência de filosofias indianas, principalmente, sobre o neoplatonismo, principalmente Plotino, né? Mas é uma conexão muito vaga que não dá para a gente saber, né? Assim, na Vida de Plotino, escrita por Porfírio,
tem um trecho, né, que fala que o Plotino ele viajou junto com o imperador romano, né, para uma expedição militar na Pérsia, porque ele estava interessado em adquirir conhecimento, né, sobre filosofias daquela região ali, mas o imperador morreu no meio dessa expedição e ele acabou não tendo contato. Mas é muito provável que assim, aí já é uma opinião minha, né, que existiu de fato alguma influência, né? Recentemente mesmo eu vi, por exemplo, uma notícia, não sei se foi no El País, que encontraram uma estátua de Buda em Alexandria, que tem datada assim de 2000 anos atrás. Então a gente pode imaginar que houve algum tipo de influência, né? Alguns comentadores vão tentar identificar Brahman com o Um de Plotino, né? Mas é aquela questão, né? Assim, dá para a gente pensar no Plotino, na filosofia dele, como sendo inteiramente baseada na tradição grega, que ele está inserido, né? Em Platão, Aristóteles, os estoicos, né? E sobre a questão do tempo, você tem no hinduísmo uma concepção de um cosmos cíclico, né? E aí, então qual que seria o sentido, assim, né, de você ter um Deus, né, ou Brahman, que está constantemente criando e destruindo esse cosmos, né? Isso é uma questão bem complexa, assim. Aparece em alguns momentos no Bhagavad Gita, mas o conceito que é usado para explicar isso é de uma palavra sânscrita chamada lila, né, que significa que a criação é simplesmente um jogo ou um esporte, né, seria a tradução mais exata, desse Brahma, né? Ou seja, é como se assim, não fosse possível com que o Brahman não criasse o universo, ainda que o ato dele de criar é um ato inteiramente livre, né? Então é isso assim que eu posso te responder. Não sei se responde sua dúvida. Entendi, sim. E aí até me veio outra pergunta. O Brahma então seria um ser com consciência, diferenciando o Uno Plotino, que não tem consciência? Sim, eu acho que isso que você falou assim, faz sentido, porque o Brahma, né, a experiência de Satchidananda, por exemplo, é uma experiência de ser, de consciência e uma experiência de felicidade também, né? E a outra, que é superior ainda, do Brahma sem qualidades, é uma intuição intelectual, né? Em Plotino, o intelecto, né, o nous, ele está abaixo do Um, né? Então, acredito que sim. Boa noite, Lucas. Obrigado pela apresentação. Esse tema de como que a gente pode voltar a esse princípio criador, ele é um tema recorrente na filosofia inteira, foi dentro da palestra anterior também. E me parece que na filosofia antiga, a gente ainda tinha um modo diferente de abordar isso com os exercícios espirituais. Mas depois ficou um método muito baseado no Jnana Yoga, por exemplo. E não é bem uma pergunta que eu quero te fazer, mas uma opinião. Mas me parece que esse Jnana Yoga sozinho parece que não nos leva até essa experiência de união com o Brahma. E uma coisa muito importante que a gente vê em toda a tradição da Índia é o Gurukula, né? Que é a transmissão de guru para discípulo, justamente essa semente, essa condição de possibilidade para que a gente consiga acessar essa experiência, mas através da prática meditativa, tendo aí o Samadhi como veículo para chegar lá, né? Eu queria saber o que você acha sobre isso. Se é claro que não é só Jnana Yoga, né? Na tradição você tem Karma Yoga, Laya Yoga, Raja Yoga,
mas eu queria saber o teu ponto de vista sobre as práticas meditativas para alcançar essa experiência de união com o divino. Então, para o Shankara, que é o principal filósofo Advaita, da filosofia Advaita, né, ele vai colocar como o melhor caminho, né, o Jnana Yoga. Mas ele também vai fazer uma distinção de quais pessoas estão qualificadas para seguir esse caminho. Não são todas, né? Ele faz uma separação bem clara. Assim, né, as pessoas que são as aptas, né, a seguir o caminho do conhecimento seriam os brahmanes, né? Enquanto as outras, né, das castas, dizer assim, mais baixas, né, os kshatriyas, os vaishyas, seriam relegados assim a formas inferiores, mas que nem por isso impediriam da pessoa ter uma experiência, aí no caso, não de intuição intelectual, né, que é o caminho do Jnana Yoga, mas uma experiência de Satchidananda mesmo, né? Então é esse recurso que ele usa assim para não colocar o caminho espiritual da filosofia Advaita como uma coisa muito elitista, né? E aí você tem, por exemplo, o Swami Vivekananda, né, que foi um filósofo hindu do século passado. Ele vai falar muito dessas outras formas de yogas, né, que ele vai falar do Karma Yoga, do Raja Yoga, que é pela meditação, Bhakti Yoga, que é pela devoção, né? São todos caminhos possíveis, mas eu não acredito que ele faz assim uma distinção tão precisa e definida quanto o Shankara, né? Inclusive, sim, falando, não, tais e tais pessoas que têm essas e essas condições aqui, elas devem seguir o caminho do conhecimento. No Vivekananda, eu acredito que já não tinha isso. Eu falo isso justamente porque me parece que o funcionamento desse arranca, né, parece que é o princípio constitutivo dele não querer essa experiência, né? Porque me parece que esse personagem, né, com o qual a gente se identifica, quer garantir a nossa segurança, gastando o mínimo de energia possível, e tudo que ele quer é manter a sua própria sobrevivência, né? E essa experiência cósmica seria justamente uma experiência de morrer antes de morrer, né? Uhum. Então, ele meio que quer fugir disso. E me parece que essa experiência, sem um processo disruptivo muito forte no processo ordinário do funcionamento da nossa mente, não é possível sem essa transmissão e a prática também da meditação. Concordo. Gente, desculpa, eu tenho que ser o chato que interrompe o debate, né? Porque já são 9 horas. Bom, eu queria parabenizar as pessoas que apresentaram o trabalho, foram, trabalhos ótimos.